Fala pessoal, Matheus aqui do canal Nerd dos Cortes. E seguindo tudo que esse cara fala no curso dele, faturei R$4.000 no meu primeiro mês. Se você deseja ter esses resultados, acesse o primeiro link da descrição. Mas vamos começar, a gente vai falar vários assuntos, mas aquele livro aquele que foi lido por muitas pessoas, aquele primeiro, conta aquela história. As pessoas não sabem de uma coisa, eu tenho um segredo. É um segredo gigantesco. Eu escrevi 4 livros antes do primeiro livro que realmente fosse conhecido. E esses 4 livros, eles são o meu maior segredo. Sabe por quê? Porque só eu li esses livros, então ninguém sabe que tem lá. Aliás, hoje você deve pra mim, aqui nesse podcast, a galera tá vendo no YouTube, eu vendo no Spotify, você deve pra mim aquelas 5 coisas que todo ser humano tem que saber pra mudar a vida. O que você não sabe é o seguinte, eu fiz uma live bombástica, chamado As 5 Coisas que se você errar vão ferrar você. E a abertura foi o seguinte, eu contei 3 dessas coisas pro Joel, tô devendo 2. E ele não sabe, nunca contei, e eu só vou contar pra vocês aqui na live. A galera adorou. Só lá. Só lá, então você perdeu essa chance. Perdeu. Então tá bom. Mas pelo menos as 3 você consegue contar? Sim. Bom, as 3 coisas que se você errar, você vai ferrar na vida é o seguinte, Joel. Primeiro, a pessoa com quem você vai casar. Se você escolher a pessoa errada, você vai se ferrar. Imagina tu casado com a pessoa errada. Então a gente que escolhe. Claro, evidente. E tu tem que escolher. Não tem esse negócio do cupido? Não, que cupido? Você já viu o cupido? Você não tem o lance do cupido pegar no coração e soltar a flechinha de longe? Isso aí é bonitinho, mas não funciona. O segundo ponto é você escolher o seu trabalho. Se você errar isso, você se ferrou também. Imagina tu fazer uma coisa que tu não gosta. A vida inteira, que você passa mais tempo no trabalho do que em qualquer outro lugar. A terceira coisa é o lugar onde você vai morar. Pode parecer simples. Pode ser uma coisa assim que as pessoas não pensam muito que isso pode ferrar você. Mas imagina tu morar num lugar que tu não gosta, um lugar que E isso acontece muito com as pessoas que, por conta de um emprego, ficam agarradas a um local, a um lugar. Veja você morava em Santos, você veio, se mudou para o Alphaville. Isso foi bom ou foi ruim? Você gostava de Santos, mas... Então, assim, se você tivesse dito, não, eu vou ficar aqui, não sei o quê. Então, isso é extremamente importante e as pessoas não consideram isso. Eu e a Fabiana, por exemplo, a gente decidiu morar nos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente gosta de lá. Tem todo um lobby pra gente vir morar para Alphaville. É mesmo? Não vem. Mas ninguém tá te chamando vocês pra vir pra Alphaville? Tem um lobby. Tem um lobby rolando. Um lobby rolando, tá, mas não tem essa possibilidade porque no Alphaville tem mosquito. E a tua relação com o mosquito? É zero, sem chance. E aí vem a quarta coisa. Vai. A quarta coisa que se você errar na vida você vai se ferrar é o seguinte, escolher um lugar que tem mosquito. Tá ferrado. Isso já é groselha. Cara, então quer dizer que as 2 que faltam você não vai falar hoje? As 2, não. Talvez no final se tu te comportar bem. Tá bom. Eu tô aqui, eu quero agito. Eu quero agito. Cara, eu quero falar um monte de coisa contigo. Quero te fazer várias perguntas, eu quero entender. Eu quero que a gente reflita sobre sucesso, sobre talento, sobre pessoas bem-sucedidas, sobre consciência. Mas eu quero começar com uma pergunta que não é nenhuma dessas. Tu sabe que quem faz o entrevistado é o entrevistador. Então, se tu fizer a pergunta errada, nosso podcast vai ser um fiasco. Então tá bom. Beleza. Eu já quero começar com uma pergunta. Jacob, você acredita em Deus? Não. Não acredita em Deus? Não. Veja bem. Eu parei de acreditar em Deus há muito tempo. Respondi. Por quê? Porque é o seguinte, presta atenção. Acreditar é uma coisa da mente, certo? Certo. Acreditar, quando você acredita numa coisa, você também pode não acreditar. Ok. Então, quando você acredita em Deus, você acredita no que exatamente?
Você acredita numa ideia. Você acredita num conceito. Então, quando você acredita numa coisa, você tem que ter um conhecimento que baliza esse teu acreditar. E isso Tomás de Aquino já dizia na Suma Teológica. Ele dizia que Deus não é compreensível. Você não pode compreender a Deus. Você só pode sentir a Deus. Então, eu não acredito em Deus, porque a crença em Deus nos separa de Deus. A crença em Deus, ela faz com que a gente tenha um relacionamento com uma ideia sobre Deus. Ok. E isso não nos leva a lugar nenhum. Você precisa sentir a Deus. Você precisa não acreditar, mas você precisa ter fé. Você precisa. E o que é a fé? A fé é ter a certeza daquilo que nós não conhecemos. Então, a minha relação com Deus não é uma relação de crença. É uma relação de experiência, de vivência. Ok. E isso, assim, se você estuda a Bíblia, isso está muito claro. Por exemplo, se você olhar para o Jardim do Éden, o que aconteceu no Jardim do Éden? O Jardim do Éden, ele não é um lugar. Nossa mente já acha que o Jardim do Éden é um lugar bonito e tudo mais. Não, o Jardim do Éden é um estado de espírito. No Jardim do Éden nada te falta, porque você é pleno, você é abundante, você tem tudo que você precisa. E o que te dá isso? A intimidade com Deus. Então o que acontece? Na intimidade com Deus, você está no Éden, você se sente pleno, você se sente abundante, você se sente perfeito, tá? E quando é que nós fomos expulsos desse estado de espírito de plenitude? Quando nós comemos a fruta do conhecimento. O que é comer uma coisa? Quando você come uma coisa, você toma posse disso. Aquilo que você come, você se torna. Certo. Isso é literal. Né? Se você come muita porcaria, você se torna fisicamente sem muita habilidade. Para não dizer você se torna uma porcaria. Então o que acontece? Quando você come a fruta do conhecimento, aí você conhece. E quando você conhece, você se separa. O conhecimento, ele nos fragmenta. Observa a ciência. A ciência, ela é cada vez mais fragmentada. Você começa primeiro a olhar para uma árvore, mas se você vai se aprofundar, e isso não tem nada de errado. Aí você vai estudando cada vez mais fragmentos. Mas quando isso se trata em relação ao ser humano, o ser humano ele passa a se identificar com esse conhecimento. E essa identificação te separa daquilo que você conhece. Vou te dar